Olá, povo lindo de Deus! Assim como nos 2 domingos anteriores, neste domingo Jesus continua falando conosco por meio de parábolas. E como nós já conversamos nos 2 últimos vídeos, a parábola nada mais era do que uma forma de linguagem utilizada por Jesus para falar dos mistérios de Deus e do seu reino. Linguagem essa que faz uso de histórias simples, do cotidiano de pessoas simples, para tocar o mais profundo dos seus corações. E é dentro da dinâmica das parábolas que nós podemos contemplar aquele trecho do Evangelho que Jesus diz: Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste os seus mistérios dos sábios e entendidos e os revelastes aos pequeninos. Os poderosos da época de Jesus tinham muita dificuldade em entender as palavras dele. Isso porque ele se utilizava de um vocabulário que na maioria das vezes não lhes era familiar. Suas riquezas e poder não os permitiam dar o mesmo valor que o salmista desse final de semana dava às palavras que saem da boca de Deus. Como eu amo, ó Senhor, vossa lei e vossa palavra. O que sai de vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. O tesouro que eram as palavras que saíam da boca de Cristo era escondido dos poderosos. E na primeira parábola das 3 contidas no Evangelho que nós iremos meditar, Jesus nos conta a história de um homem que encontrou um tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra, o mantém escondido, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Naquele tempo era muito comum as pessoas enterrarem as suas riquezas em suas propriedades, pois o território da Palestina era constantemente devastado por guerras. E uma forma encontrada pelas pessoas de preservarem os seus bens em segurança era os escondendo, os enterrando. O que acontecia é que por conta de mortes e de fugas, aqueles tesouros acabavam por se perderem escondidos naqueles campos, naquelas propriedades. O que Jesus relata nada mais é do que uma realidade muito comum daqueles que viviam em sua época, relato típico da linguagem utilizada em uma parábola. Alguém achou um tesouro enterrado num campo, o enterrou novamente, foi lá, comprou toda aquela propriedade para usufruir do tesouro que ali estava. Em um primeiro instante, essa situação nos revela a astúcia e a esperteza desse comprador do campo, mas na verdade essa situação era muito legítima no contexto daquela época. Mas deixando de lado a sagacidade e a astúcia daquele homem, nós somos chamados a contemplar a sua alegria ao encontrar aquele tesouro e o preço que ele pagou para usufruir daquele bem que ele havia encontrado. Preço esse que à primeira vista é um tanto quanto conflituoso diante da graça de Deus, que só é graça porque nos é dada de graça. E não se trata aqui de mérito, até porque com Deus não existe meritocracia. A graça precede o mérito. A graça é dom do amor incondicional de Deus. Nós pagamos pelo campo, mas recebemos o tesouro de graça. E aqui cabe a seguinte pergunta: o quanto eu estou disposto a abrir mão para comprar esse campo? O fato é que o seguimento de Cristo é arriscar tudo para receber tudo. Se nós tivermos medo de arriscar tudo, seremos como o jovem rico, que esbarrou na tristeza de ter que abrir mão dos seus bens materiais. Por conta disso, ele não viveu a alegria de contemplar o valor inestimável do reino. É preciso ser astuto, esperto e corajoso como o homem que vendeu tudo. E Jesus nos garante essa atitude quando em outro evangelho ele diz: é preciso ser astuto como a serpente e simples como as pombas. Assim como tantos homens e mulheres que foram astutos e venderam tudo, se misturando ao simples para viverem a alegria do reino. Como São Francisco de Assis, que nós sabemos que era muito rico, mas teve a coragem de pagar o preço pelo campo, em vista de uma riqueza infinitamente maior do que a sua família tinha. Mas quer dizer então que só contemplarão o reino de Deus aqueles que deixarem tudo, casa, família e os seus bens? Não necessariamente, mas a grande diferença de tudo está em fazer valer o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Ter a consciência de que nenhum bem material que você tem está acima de Deus, do seu comprometimento com Ele. Entregar tudo que você tem para Ele. Isso tudo te convida a pensar em tantas coisas que você teve que abrir mão para ter o que você tem hoje. Tudo que nós conquistamos na vida exigiu o sacrifício de se abdicar de algo, porque o que vem muito fácil, na maioria das vezes, costuma não ter valor algum. Nossas conquistas terrenas, seu carro, seu trabalho, seus estudos, só terão valor e sentido a partir do momento em que são realizadas através do movimento de entrega, ou auto-entrega, em vista da glória de Deus e não da glória humana. Quando forem também parte constituinte dos tesouros do reino, que começa aqui, neste terreno que nós pisamos, neste campo de missão. Tudo que te pertence, na verdade, deve pertencer a outro, a Deus, pois só encontra o tesouro escondido aquele que encontra Jesus como causa final de sua vida, e que sabe amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo que para isso seja necessário dar o que se tem de mais valor, a própria vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Um forte abraço.